Quantas vezes eu pontuo aqui a respeito de Millennials e geração Z, e o porquê que muitas vezes eu bato palma para a geração Z, é porque, querendo ou não, ela causa uma mudança de paradigma na sociedade. E, obviamente, estamos num momento de transição quanto a gerações e quanto a mudanças no mundo em geral. Dada essa informação, eu quero comentar para vocês justamente do que vocês viram na thumbnail, sobre uma decepção, e para isso eu tenho que citar uma cronologia de tempo. Vamos lá, eu vou tentar ser bem breve quanto à cronologia para depois levar vocês ao assunto de fato. Tempos atrás, lá no ano de 2012, 13, eu entrei em uma empresa, né, fiz contato com uma pessoa, essa pessoa dona, né, da empresa, e várias vezes eu fui questionado sobre o como eu tinha habilidades com um software, né, específico. Para quem não sabe, eu sou professor de CAD hoje, e trabalho com vários tipos de projetos. E as principais atuações que eu tenho na vida como cadista são com a parte de estruturas metálicas, muito contato com peça mecânica 20 anos atrás, e nos últimos 10 com a topografia. Beleza? Dada essa informação. Aí, essa pessoa, em alguns momentos, questionou a mim, mas não falando comigo, e sim para outra pessoa que trabalhava lá. Mas aí passam águas debaixo da ponte, né? Vida que segue, eu me formo na topografia e trabalho com isso por 10 anos. Aí chegou uma altura agora onde, por um certo ajuste do mercado, eu tive que abrir mão de algumas oportunidades que, na verdade, as portas ali se fecharam, não porque eu tenha queimado as pontes, ou seja, não porque eu tenha criado uma ruptura com as pessoas, mas aí esta pessoa, que nós havíamos trabalhado lá de 2013 até 2016, precisava de alguém para não era um freelance, era para ser uma coisa que ia ser duradoura. E aí lembrou do meu nome, entrou em contato e pediu, olha, tu não tem alguém para indicar dos teus cursos? Eu, olha, mediante a tudo isso que tu tá falando, o perfil que tu precisa sou eu. E aí eu fui lá trabalhar com a pessoa de novo, né? Beleza. Só que o que acontece? Esta pessoa teve os seus problemas pessoais, muito disso por conta de, às vezes, pensar com a cabeça de baixo e não com a de cima, e muitas das vezes por agir no impulso. E aí o que aconteceu? Ao final de uma trajetória, ao invés dessa pessoa refletir um pouco a vida, melhorar um pouco sobre si, não, ela não consegue se conter. E aí ela me tratou de um jeito bem áspero, bem severo, e que foi injusto. E que todos no ambiente perceberam a injustiça com qual eu fui tratado. E o que ocorreu? Com certeza dessa pessoa não partiu o pedido de desculpa e de perdão. Foram as pessoas no entorno que tiveram que falar para essa pessoa, olha, tu agiu errado com o nosso amigo ali. E aí com certeza citaram meu nome, né? Eu tenho um apelido e tem aqui o pseudônimo do canal. Falaram, cara, tu agiu errado com ele. E aí com certeza o pedido de desculpas dele não foi sincero. Não foi do coração, não foi verdadeiro. Foi um pedido de desculpa assim, tipo, vamos fugir de um processo trabalhista e vamos tentar contornar a situação com o cara porque as outras pessoas me falaram que eu agi errado. Eu, por vontade própria, não teria falado. E aí, as minhas decepções são duas, na verdade. Ou até mais. Eu vou discorrendo aqui e espero que vocês aí do outro lado entendam isso. Né? E aprendam com, não digo o meu erro, porque o erro não foi meu, mas foi o erro de confiar em alguém ao qual já não deveria ter uma confiança plena. E eu não estou falando mal da pessoa. Eu sei que essa pessoa ela é boa para a família dela e para as pessoas que hoje dependem lá desse trabalho. Então assim, guardadas as proporções, eu sei que não é uma má pessoa, porém agiu muito errado comigo. E aí no momento em que tu te decepciona, né, e tu te sente de uma certa maneira traído, porque a confiança é perdida nesse tipo de traição, tu passa a não ter mais confiança no que aquela pessoa fala. Então assim, eu perdoei, eu respeito a pessoa porque ela tem um legado e pessoas que necessitam daquele trabalho, porém daqui pra frente é uma questão de lógica, é óbvio, com o que aconteceu agora, e aí vocês vão entender à medida que eu discorrer um pouco. Essa pessoa, ela corrompeu um pouco do que seria o elo familiar, eu não vou entrar aqui muito em detalhes, pensem aí o que vocês quiserem. Essa pessoa já tem o seu nome como lastro financeiro sujo, corrompido, teve que usar o nome de outras pessoas para conseguir restabelecer algum tipo de mantenimento do seu ramo no mercado.
e eu tô aqui pensando bem como eu vou falar pra não entregar de fato tudo, né, a respeito das pessoas, porque assim, elas estão lá seguindo a vida delas, trabalhando, desenvolvendo e ajudando algumas pessoas. Porém, o que ocorreu comigo é uma questão de lógica. Não tem motivo para hoje eu confiar. Como eu falei, eu perdoei, eu entendi os princípios, as iniciativas, o porquê daquele jeito de me tratar, mas assim, não é o fato de eu perdoar a pessoa não significa que eu vou de novo confiar nela. Não. A confiança foi quebrada. A confiança ela se tornou aquele mar que Moisés atravessou e levou o povo judeu para a travessia, para fugir dos romanos ou dos egípcios, acho que era dos egípcios. Então, ali, cara, quando ontem, né, no dia que aconteceu isso, a pessoa simplesmente, de um jeito rude, me dispensou, e aí eu voltei para casa, né, e pensando, poxa, mas de novo uma questão dessas, né, uma repetição de padrões em uma janela curta de tempo, né, porque eu já havia passado por um episódio semelhante em outro lugar. Vocês aí do canal talvez acompanhem essas ordens cronológicas, né? E aí eu fiquei chateado porque de fato eu não merecia. Mas aí as pessoas à volta fizeram essa pessoa refletir e falaram, cara, fala com ele. Aí ele me mandou um áudio. Metade do áudio eu acredito, outra metade não. Eu acho que não partiu da pessoa, não partiu do coração, né? Mas assim, o pedido de desculpa foi aceito. Está perdoado, mas é óbvio, eu jamais vou bater a essa porta novamente, né? Eu sei que é muito forte dizer que nunca, mas não faz sentido repetir padrões e ver a repetição dos mesmos padrões 10 anos depois acontecerem, e aí com isso eu tentar voltar a trabalhar ou ter algum tipo de ligação com essa pessoa no futuro. Então, de fato, se porventura esse vídeo chegar lá nessas pessoas e elas lembrarem do episódio, do acontecido, cara, não é nada que eu tô falando aqui, não é nada pessoal. É o que eu falaria diante de ti numa mesa de bar, né? A confiança ela foi quebrada, ou seja, uma decepção. Agora o perdoar, perdoado. E agora nós temos que fazer aqui um contraponto e pensar a respeito. Até que ponto, cara, vale a pena, às vezes, tu não dormir direito por um trabalho, tu passar por uma série de problemas, de conflitos internos, mentalidade que às vezes está quebrantada e ruim, quando daí tu chega no lugar, cumprindo horário, quase que batendo o famoso cartão, e aí a pessoa que em várias oportunidades havia falado, bah, não vai me deixar na mão, pô, no futuro não me abandona. Falou isso por 2 vezes na semana. Na verdade, ele estava dizendo para si mesmo que ele ia fazer isso. Então, do nada, com 3 semanas em que eu havia voltado, a pessoa foi lá e levantou o meu chapéu, né, sem me perguntar nada. Simplesmente, olha, preciso que tu caia fora, e é isso. Eu decidi aqui, e aí assim, ao invés de explicar o porquê, de melhorar a sua comunicação, que 10 anos depois continua ruim, não. E eu garanto ainda que essa pessoa, se eu fosse trocar essa ideia com ela, ela ficaria chateada, braba de eu falar isso. Só que tem um detalhe, não fui eu que abandonei, não fui eu que fiz promessas, não fui eu que pedi pra voltar, foi a pessoa, né? E eu tô falando de trabalho, não tô falando de relacionamento. O relacionamento era estritamente profissional. Só que daí, obviamente, essa pessoa traiu minha confiança. E uma vez em que tu perde a confiança no que a pessoa fala, se ela realmente vai cumprir, dali pra frente, o que eu tenho pra pensar a respeito? Esta pessoa, por uma série de coisas que ela mesmo planta pra si e acaba colhendo, ela emana uma energia como se fosse um rastilho de pólvora. Ou seja, é uma pessoa com grandes problemas cognitivos às vezes, é uma pessoa que se torna não confiável no que fala, para variar já está começando a perder a memória e confundir as informações. E aí outra, com essa inconstância emocional que é fruto justamente desse plantio ruim, é óbvio que a tua colheita não vai ser boa. E aí o que eu tô falando agora? Quem conhece aqui o canal sabe que eu falo de espiritualidade livre, né? Sem amarras religiosas e sem dizer que eu falo com mentores, né, que eu ouço, que eu os vejo, não. É espiritualidade misturada com terapia e pensamentos. Então é um canal terapêutico / filosófico,
barra não temos religião, mas somos espiritualizados e acreditamos em Cristo. Ponto. Essa é a alcunha. E aí eu temo muito que essa pessoa, ela pagará com a sua saúde muito em breve. Justamente por esse plantio ruim. E o que eu tenho a dizer pra vocês? Eu lamento fortemente. Porque essa pessoa, de fato, tá criando karma pra si. E eu, com o que aconteceu, eu vi que ali eu desenvolvi mais um dharma. Mais uma coisa positiva, né? Pra quem acredita nisso. Né? Ou, para quem não acredita, use a interpretação para pensar sobre as energias ou sobre coisas boas e coisas não boas, vamos chamar assim. Então essa pessoa com que fez, quebrou a corrente, o elo que nós poderíamos voltar a estabelecer. E eu, mais uma vez, passei por um livramento. E mais uma vez eu tenho que pontuar, nem tudo da geração Z, dessa coisa de, que adianta eu chegar 10 minutos antes? Se de uma hora para outra eu tô falando aqui com uma pessoa que eu tô vendo que tem problemas, diria que emocionais e espirituais, eu posso fazer tudo direitinho e do nada essa pessoa me manda embora. Fica aí a reflexão. E digo pra vocês, eu senti naquele áudio que metade do áudio, de 3 minutos e pouco, 1 minuto e meio dele foi assim, eu tô falando isso porque me orientaram a falar. A outra metade foi talvez de coração. Mas, cara, está perdoado. Não tenho ódio nem rancor, até porque tu fez o pedido. Mesmo que tenha sido metade dele verdadeiro e metade não. Isso é pra constar aqui que tá tudo bem. Na verdade foi livramento, mais uma vez. E é uma vida que segue. Gostaria muito que você desse um apoio olhando os links na descrição desse vídeo e procurando algumas informações, tanto de cursos e também, obviamente, o Pix para contribuir para este canal, para que o projeto se perpetue. Também fique com os outros vídeos que estão disponíveis para vocês agora.